Leitura do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo de 1 a 38. Paulo em Tessalônica e em Bereia. Passando por Anfílopes e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Segundo o seu costume, Paulo compareceu à reunião deles, e por 3 sábados examinou com eles as Escrituras, explicando e demonstrando que era necessário que o Cristo sofresse e ressuscitasse dentre os mortos. E dizia: Este Jesus que eu vos anuncio é o Cristo. Alguns deles foram convencidos e uniram-se a Paulo e Silas, bem como um grande número de gregos temente a Deus e muitas mulheres de oposição. Mas os judeus ficaram com inveja e, tomando consigo alguns homens maus dentre os desocupados, reuniram a multidão e tumultuaram a cidade. Então invadiram a casa de Jasson, procurando Paulo e Silas, a fim de entregá-los ao povo. Todavia, como não os encontraram, arrastaram Jasson e alguns irmãos à presença das autoridades da cidade, gritando: Estes homens que têm agido o mundo chegaram também aqui, agitado. E Jasson os acolheu. Todos eles procedem contra os decretos de César, dizendo haver outro rei Jesus. Assim, provocaram a multidão e as autoridades das cidades que ouviram essas coisas. Mas, recebendo fiança de Jasson e dos demais, eles os soltaram. E de noite os irmãos logo enviaram Paulo e Silas para Bereia. Quando lá chegaram, foram à sinagoga dos judeus. Os de Bereia tinham mente mais aberta que os de Tessalônica, pois se encontraram muito interessados ao receber a palavra, examinando diariamente as Escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. Desse modo, muitos deles creram, bem como bom número de mulheres gregas de alta posição e vários homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que Paulo anunciava a palavra de Deus também em Bereia, foram para lá incitar e acirrar as multidões. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para a região litorânea, mas Silas e Timóteo ficaram ali. E os que acompanhavam Paulo levantaram-no até Atenas. De lá partiram com instruções para que Silas e Timóteo fossem encontrar-se com ele o mais depressa possível. Versículo 16. Paulo faz discurso em Atenas. Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, sentia grande indignação vendo a cidade cheia de ídolos. Por essa razão, discutia na sinagoga com os judeus e os gregos temente a Deus, e todos os dias na praça com os que ali se achavam. Alguns filósofos, epicureus e estoicos, puseram-se a debater com ele. Uns perguntavam: o que este falador quer dizer? Outros diziam: parece ser propagador de deuses estranhos, pois Paulo anunciava a boa nova de Jesus e a ressurreição. Então o tomaram e o levaram ao Areópago e disseram: podemos saber que ensino novo é esse de que falas? Pois estás nos anunciando coisas estranhas, portanto queremos saber o que é isso. Todos os atenienses, como também os estrangeiros que ali residiam,
também tinha muito interesse, a não ser contar ou ouvir a última novidade. Então Paulo ficou de pé no meio do Areópago e disse: Homens atineenses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religioso, porque ao passar e observar os objetos de vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. É exatamente este que honrais sem conhecer que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois é Ele mesmo quem dá a todos a vida, a respiração e a todas as coisas. De um só fez toda a raça humana para que habitasse sobre a superfície da terra, determinando-lhes os tempos previamente estabelecidos e os territórios da sua habitação, para que buscasse a Deus e mesmo tateando pudessem encontrá-lo. Ele de fato não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois ele também somos gerações. Sendo nós gerados por Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida pela arte e imaginação humana. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam, pois determinou um dia em que julgará o mundo com a justiça, por meio do homem que estabeleceu este propósito. E ele garantiu isso a todos, ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Mas quando ouviram falar em ressurreição de mortos, uns zombaram, e outros disseram: sobre isso te ouviremos em outra oportunidade. Então Paulo saiu do meio deles. Todavia, alguns homens uniram-se a ele e creram, entre os quais Dionísio, membro do conselho de Areópago, uma mulher chamada Damaris, e com eles ainda os outros. Amém.